Bom dia. Vou então iniciar esta apresentação que se destina a expor um pouco as possibilidades, um pouco mais as possibilidades, explorar as possibilidades de aplicação da bioquímica, e nós escolhemos como mote desta apresentação o título Múltiplas Ciências e Oportunidades pela Interdisciplinaridade que é característica do curso. Eu sou Maria do Rosário Almeida, sou professora do Instituto de Ciências Biomédicas Apelo Salazar, portanto a instituição que é parceira da Faculdade de Ciências na lecionação deste curso, e sou a co-diretora da licenciatura de Bioquímica. Como estava a dizer, existem muitas possibilidades de aplicação daquilo que é a formação em bioquímica, e nós começamos com essas aplicações mesmo durante a licenciatura, portanto naquilo que é o estágio de licenciatura, que é uma unidade curricular semestral e que permite aos estudantes integrarem uma equipa de investigação em que vão desenvolver pequenos projetos em âmbito laboratorial e que podem ter várias áreas de aplicação e, portanto, de trabalho. Eu tentei agrupar estas áreas de trabalho aqui em 4 áreas principais, embora seja ligeiramente difícil fazer isto, porque efetivamente a interdisciplinaridade é tão grande que mesmo esta classificação é muito variável, digamos assim. De qualquer forma, eu vou-vos falar em áreas de aplicação alimentar, bioquímica fundamental, saúde e comunicação de ciência. Como vos disse, são áreas interdisciplinares. Eu apresento-vos aqui 3 exemplos de trabalhos desenvolvidos na área alimentar. Temos vários trabalhos que envolvem o estudo de vinhos e características dos vinhos, compostos responsáveis pelas características organolépticas dos vinhos a sua caracterização, o seu isolamento, a sua caracterização, e ainda a interação de alguns destes compostos com doença, nomeadamente, por exemplo, neste caso, na doença de Crohn. Outra das áreas de aplicação, ainda na área alimentar, são a possibilidade de desenvolvimento de trabalho em empresas da área alimentar, e temos aqui, por exemplo, 2 trabalhos que foram desenvolvidos ainda em âmbito de estágio: quantificação de mercúrio em pescado, na Brasmar, por exemplo. Foram já referidas pela minha colega anteriormente vários trabalhos desenvolvidos na área dos vinhos e em empresas ligadas aos vinhos, por exemplo, um outro trabalho desenvolvido numa empresa na Bioskin para isolamento e preparação de células para criopreservação, portanto células do tecido do cordão umbilical. Uma outra área que é, no final, uma área comum a todas as que eu estou a referir, é efetivamente a área de bioquímica fundamental. E eu aqui separei bioquímica fundamental principalmente naquilo que é o estudo de moléculas e de caracterização de moléculas, digamos que num ambiente mais isolado, mais em termos de modelo e de modelação molecular. Existem muitos trabalhos no sentido de desenvolvimento de novos fármacos, novos antibióticos, por exemplo, para combater doenças de origem bacteriana, por exemplo, a caracterização de mecanismos enzimáticos, que são extremamente importantes para conhecermos o nosso metabolismo e para podermos interferir com esse metabolismo, e ainda a modelação molecular, que permite otimizar alguns fármacos que são já disponíveis, por exemplo, e que podem ser reutilizados. Ainda na área da bioquímica fundamental, eu coloquei aqui também um exemplo de um estudo em que se pretende desenvolver
o estudo, por exemplo, de características da doença de Parkinson, em que se utilizam aqui em particular leveduras que expressam uma proteína característica da doença de Parkinson. Tenho aqui outros exemplos também de vários estudos que envolvem uma área mais genética, mais de caracterização da expressão de genes, podemos ver aqui também já algumas análises da expressão desses genes, das sequências desses genes e da comparação, que é extremamente importante para a caracterização de vários do funcionamento de vários organismos e da descodificação desse funcionamento. Coloquei aqui ainda dois temas que foram desenvolvidos ainda dentro destas áreas, que foram desenvolvidos, por exemplo, em estágios Erasmus. Portanto, isto para vos mostrar que estes estágios são também igualmente aplicados e têm o mesmo tipo de tema que nós desenvolvemos na nossa licenciatura cá. Aqui uma outra aplicação já na área da saúde, e eu vou focar aqui, por exemplo, as neurociências. É uma doença de que são estudos numa doença que vocês com certeza já ouviram falar, a paramiloidose ou doença dos pezinhos. Nós fazemos estudos a nível molecular, a nível dos tecidos. Utilizamos modelos animais para estudar estas doenças, e podem ver aqui uma imagem do biotério, por exemplo, em que nós temos centenas de animais que utilizamos para estas doenças. Obviamente sempre uma utilização muito regulada, isto é sempre uma aplicação que vos costuma impressionar, no sentido que estamos a utilizar animais, mas é fundamental utilizá-los, mas utilizamos-los apenas na medida do necessário e sob a utilização das mais regras estritas de proteção destes animais. Ainda na área das neurociências, uma das doenças mais estudadas é a doença de Alzheimer, pela sua incidência e pela sua importância, e portanto apresento-vos aqui também várias aplicações, vários estudos que têm sido desenvolvidos para o estudo desta doença de Alzheimer. Também, neste caso, temos vários estudos em modelos animais que vão sendo desenvolvidos, mas também estudos a nível da celular e, portanto, a utilização de modelos celulares para estes temas. Mais uma vez, na área mais ligada à imunologia, temos estágios e trabalhos na área de desenvolvimento portanto, caracterização da resposta imunológica, desenvolvimento de vacinas, detecção de espécies bacterianas e caracterização de espécies bacterianas, e não podia deixar de falar aqui em trabalhos que já têm sido desenvolvidos na área de estudo do SARS-CoV, portanto tão atual e tão importante neste momento. Ainda na área da saúde, a oncologia é também uma área muito estudada e onde nós temos vários temas a serem desenvolvidos para a caracterização de tumores, para a detecção de biomarcadores associados e que permitem aos diferentes tipos de cancro e que permitem um diagnóstico e um prognóstico, muitas vezes, dos tratamentos possíveis. E, por último, eu gostava de vos apresentar uma área que tem sido talvez um pouquinho menos explorada nestes estágios, mas que é também uma área que está em desenvolvimento e em que têm sido desenvolvidos vários trabalhos, nomeadamente a área da comunicação de ciência. Nesta área de comunicação gostava ainda de referir, por exemplo, trabalhos em que se investiga todos os estudos que têm sido desenvolvidos, por exemplo, na área da imunologia em Portugal, e a relação e o impacto destes trabalhos com a sociedade, e ainda a divulgação de ciência em diferentes contextos, portanto, em simpósios, como vocês podem ver aqui representados alguns desses simpósios, em exposições,
E esta área é também uma área extremamente importante e eu gostava de salientar aqui aquele que é o símbolo do nosso instituto, que foi o professor Abel Salazar e que é um dos exemplos, diria que o exemplo máximo desta interdisciplinaridade, da importância da comunicação das várias áreas. É uma frase dele, um médico que só sabe medicina, nem medicina sabe, e eu diria que esta é uma... Ele era médico e foi este o lema dele, e é também o nosso lema ao mostrarmos estas diferentes aplicações da bioquímica. Para terminar, a minha colega Paula Gameiro também já referiu a interação com diferentes centros de investigação. Eu coloquei aqui alguns desses centros: o I3S, o IPO, a Faculdade de Farmácia, o CIMAR, a FMUP, o Requinte e muitas outras. A possibilidade de realização de estágios também destes trabalhos, desenvolver estes trabalhos a nível de Erasmus, e como vos disse, aquilo que eu vos apresentei são temas de estágios, são trabalhos de estágios que são também aplicações num mini projeto, mas que têm aplicações no futuro e já também a nível de, portanto, num âmbito profissional. Para mais informações, vocês podem continuar a contactar-nos no chat e eu queria agradecer a vossa atenção. Muito obrigada. Entretanto, estávamos a ver a parte das questões, não nos chegou nenhuma questão por parte da plateia, mas fica o convite feito para a visita ao stand da Bioquímica e para poderem esclarecer, quer via chat, quer via videochat, qualquer questão que surja sobre este curso. Muito obrigado, professora. Ok, muito obrigada.